confia em mim, ó Deus. Então aparece aqui de uma forma, amados irmãos, encoberto, que não deixa muito claro quanto a isso. Mas, de acordo com a narração, creio que os irmãos conseguiram observar que Davi reconhece a sua condição e vê a necessidade que ele tem de sair dessa condição. Davi, amados irmãos, não se acomodou. Davi não olhou para a sua condição pensando que não posso continuar a viver assim, não. Ele não só percebeu que a sua condição é má, mas também percebeu que ele deve sair dessa condição. Ele precisa sair dessa condição. Ele precisa sair desse estado. E lá mais para frente nós conseguimos ver que Davi, amados irmãos, associa a sua alegria com esse estado, mostrando que esse estado condiciona a sua alegria. E ele entende que para se alegrar é necessário sair desse estado. Para se alegrar é necessário que Deus venha criar nele um coração reto. Então, queridos e amados irmãos, essa condição nos mostra um diagnóstico terminal. Um diagnóstico terminal. O que Davi, amados irmãos, fez era terrível. Mas conseguimos observar claramente que a terribilidade do ato de Davi estava, na verdade, um tanto quanto oculto, alguma calmaria falsa na sua mente, até o momento que lhe mostraram a sua condição. Davi, quando cometeu esse ato, não correu diante de Deus se arrependendo, não se lançou diante de Deus. Mas o ato terrível que ele fez estava aí. Davi pensou, tem ali uma mulher formosa, despertou desejos em mim, vontade contaminada, amém, irmãos? Despertou desejos em mim, então vou me envolver com essa mulher. E depois de ele pensar tudo isso, como é que eu vou fazer para conseguir isso? Não, vou mandar os meus servos irem buscar essa mulher. Tudo isso ele primeiro arquitetou na sua mente e depois foi, amados irmãos, para a execução. Então, queridos irmãos, quando na verdade Davi, esse pano que lhe dava uma falsa confiança de que estava bem, uma falsa confiança de que fizeram alguma coisa correta, estou me referindo especificamente no pecado que ele cometeu com Urias, porque quando Davi, amados irmãos, dorme com Betseba, ele ficou atormentado por esse motivo, decide matar. Na verdade, Urias projeta na sua mente uma outra ação, que é matar Urias, ou colocar Urias na frente do combate para ser morto. Davi, na verdade, fica com uma certa tranquilidade, como se não, resolvi a questão, agora estou livre, posso tomá-la como mulher, meter na minha casa e cuidar do bebê, que na verdade vem dali. Quando na verdade lhe anunciam, então Davi, amados irmãos, cai na real e percebe a gravidade das suas ações. E a sua mente fica perturbada, amados irmãos. E nessa perturbação, Davi, amados irmãos, se encontrava numa situação terrível. Davi sabia que Deus era misericordioso e olhou para a condição do seu filho e disse: Senhor, livra o meu filho. Foi lá orar, se colocou no que ia comer para que o Senhor pelo menos lhe desse a graça, lhe desse a misericórdia desse filho viver, como se fosse uma forma de amenizar o seu pecado. Pelo menos deixa só essa criança viver, para que quando eu olhar para ele, eu ver na verdade o mal que eu fiz, isso me levar a reconhecer que eu devo na verdade viver de acordo à vontade de Deus. E Davi expressa isso, amados irmãos, em muitos momentos expressando a escolha em ser castigado por Deus e não pelos homens. Então ele vivia, ele sentiu, amados irmãos, o peso deste fardo. Então era uma condição terminal. Era uma condição terminal, que revela também a condição de nós, seres humanos, em uma condição terminal. Então, queridos e amados irmãos, para essa condição terminal terrível, era necessário também um remédio, amados irmãos, radical. E o remédio radical para essa condição é o Evangelho. Amém, irmãos? Doenças do coração, enfermidades do coração,
contaminação do coração, o veneno do coração, queridos irmãos, não se trata com autoajuda. Não se trata em participar palestras que na verdade vem dizer que você é importante, você tem valor, você serve para alguma coisa, você deve se superar. Não, amados irmãos, se trata com o glorioso Evangelho. O glorioso Evangelho é o único antídoto, amados irmãos, para que faça com que o efeito desta picada da serpente não continue, mas se desfaça. O glorioso Evangelho é o único que pode tornar a tua mente limpa, amados irmãos. É o único que, na verdade, pode remover de ti os maus pensamentos, as más intenções. Somente o glorioso Evangelho, amados irmãos. Então, queridos e amados irmãos, nós conseguimos também ver aqui uma narração que toca numa culpa infinita em função deste ato terrível, em função da condição em que ele, na verdade, expressa vir ao mundo. Pecar, 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 pecar. E para a solução desse pecado é necessário o glorioso Evangelho. A expiação, amados irmãos, é necessária, a expiação limitada é necessária para que esta pessoa, na verdade, a ira de Deus seja, na verdade, aplacada e ele receba então a reconciliação com Deus, amados irmãos. É aquilo que João, na verdade, vem dizer: filhos, não pequeis, mas se alguém pecar, lembrem-se que vocês têm um advogado que pode vos defender diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas também do mundo. Não quero falar ainda do mundo aqui. Amados irmãos, esse elemento deixa muito bem claro que para essa terribilidade que há no homem, essa contaminação terrível, somente o glorioso Evangelho, somente Cristo, amados irmãos, é capaz de alterar isso. Somente Cristo pode mudar as nossas mentes. Somente Cristo pode alterar a nossa maneira de pensar. Cristo nos tira de um pensamento terreno e nos leva para um pensamento do céu. Nos leva para um pensamento do alto, queridos e amados irmãos. Meus irmãos, nós poderíamos desejar lutar pelas nossas próprias forças para sair desta condição. Poderíamos trabalhar por nós mesmos para sair desta condição. Amados irmãos, nós somos ineficazes neste ato. E para que na verdade saiamos desta condição, nós precisamos de uma graça eficaz. Nós precisamos de uma graça eficaz de alguém que na verdade não nos dá rodeios, não nos faz promessas vazias. Na verdade, ele até pode ter alguém que até pode ter boa motivação em fazer, mas não consegue fazer, né? Há quem diga assim: olha, vou te ajudar, mas às vezes não consegue te ajudar. A pessoa que precisa nos levar nesta condição é alguém que tem motivação e consegue fazer e faz. Não somente faz, mas faz de forma eficaz. Então, queridos e amados irmãos, esta pessoa é essencialmente Deus, que começou em nós, amados irmãos, regeneração, há de completar, há de concluir santificação, nos conformar à imagem de Cristo. Ele há de concluir glorificação, nos tornar, amados irmãos, alguém ou pessoas incapazes de pecar. Essa luta que hoje o crente necessariamente tem que passar. E, amados irmãos, não existe nenhum campo de batalha que nós conhecemos ou que nós enfrentamos que se compara com a nossa mente. A nossa mente, amados irmãos, é o maior campo de batalhas que nós temos. Que na verdade, amados irmãos, é algo pequeno. É algo que não é palpável. Está, amados irmãos, numa cabeça pequena. Mas que o que acontece ali, amados irmãos, são coisas terríveis. E o que acontece ali, quando vem a execução, acaba por dizimar milhares e milhares de exércitos. Acaba por chegar no mais profundo de depravação. Violar uma criança menor de 5 anos de idade.
acaba de chegar no mais profundo depravação, roubar medicamentos, amados irmãos, que poderiam curar milhares de pessoas e deixar caducar. Acaba, amados irmãos, a chegar no mais profundo da depravação, mentir e arquitetar coisas que não têm nenhum impacto, totalmente desnecessárias, não estão ali pressionando em nada. Aqui nesse campo de batalha ocorre tudo isso, amados irmãos, ocorre tudo isso. E quando na verdade nós deixamos de reconhecer que acontece essa grande batalha nesse campo aqui, então nós nos entregamos às inclinações do nosso próprio coração. Penso, faço. Se eu penso mal, faço mal. É assim que na verdade acontece. A minha vontade é, os meus desejos sexuais estão muito intensos. Essa hora, se eu fizesse isso para saciar o meu desejo sexual, eu conseguiria estar livre. Mas o que me impede? Vou fazer assim. E vai se masturba. Vai pegar uma ímpia para poder, na verdade, satisfazer o seu desejo. Por quê? Porque no campo de batalha, ele já deu por derrotada esta batalha. Ele já perdeu esta batalha. Ele já se entregou, já abriu pano vermelho, pano branco para o pecado e diz: olha, não aguento mais te resistir, estou aqui, faça de mim o que tu quiseres. É isso que, amados irmãos, na verdade acontece. Então somente o Evangelho pode fazer isso nas nossas vidas. Somente o Evangelho torna ativa essa batalha. Somente o Evangelho torna constante esta batalha. Somente o Evangelho nos faz lembrar que na verdade nós somos militantes. Na verdade nós somos guerreiros. Na verdade nossos próprios pensamentos são adversários ao glorioso Evangelho. Por isso nós precisamos não somente, amados irmãos, policiar nossas mentes, mas precisamos falar: Senhor, cria em mim a mente de Cristo. Produza em mim a mente de Cristo, porque eu sei que na mente de Cristo não há impureza. Eu sei que na mente de Cristo não há maldade. Então cria em mim a mente de Cristo, para que essa maldade que há em mim, essa maldade que se produz em mim, eu não venha, na verdade, a pensar. Eu reprima, eu resista. Então, irmãos, os maus pensamentos não são para serem tolerados. Os maus pensamentos não são para serem refletidos. Vou refletir na vez sobre esse meu mau pensamento. Não, os maus pensamentos são para ser combatidos. Os maus pensamentos são ataques. Os maus pensamentos são dardos. Os maus pensamentos, amados irmãos, é uma persuasão para você, na verdade, pecar e continuar a pecar contra o teu Deus. Então o glorioso Evangelho vem para trabalhar em ti nesse aspecto. Amém, irmãos? Então, queridos e amados irmãos, para aqueles que na verdade estão entre nós, que não conhecem esse glorioso Evangelho e conseguiram perceber a condição em que se encontram, nós queremos aqui chamá-lo à reflexão. Você viu isso? Você percebeu isso? Que a tua mente está contaminada, a tua mente está afetada, e a tua autojustiça não vai resolver essa condição. Você precisa se arrepender dessa condição e ir para Deus, clamar para que o Senhor, na verdade, venha criar em ti um coração reto. E os crentes, muitos crentes, amados irmãos, estão muito ávidos, lutando contra o seu pecado exterior, contra aquilo que são as suas ações, e não estão lutando contra o que acontece na sua mente. Não estão lutando com o que acontece no seu interior. No interior eles deixam fluir. Não, o mais importante aqui é eu não chegar a executar. Crente, volte a essa batalha, porque, amados irmãos, combater os pecados exteriores e não combater o pecado interior é como cortar a cauda da lagartixa. Ela vai continuar a se mover. Ela vai continuar a se mover. Então eu preciso manter a minha mente sã para que as minhas ações sejam sãs. Se eu ter ações sãs e a mente contaminada, essas ações
tribulações serão por uma questão de tempo. Eu voltarei, na verdade, até também ações que não são sãs. Então os crentes são chamados a esse arrependimento, a pensarem, na verdade, nas coisas santas, coisas puras, aquilo que é de boa fama, aquilo que é agradável. Precisamos colocar nossas mentes nisso. Você precisa combater, primeiramente na tua mente, com os teus maus pensamentos. Amados irmãos, você não vai encontrar ninguém que fala mal do seu irmão, que antes não falou mal na sua mente. Todos primeiro falam mal na sua mente e depois encontram, na verdade, alguém para despejar os bons pensamentos que ocorreram na sua vida. E nós crentes, amados irmãos, precisamos nos policiar, precisamos nos ajudar, precisamos ajudar os nossos irmãos com o glorioso Evangelho a terem as suas mentes limpas. A terem as suas mentes limpas. De maneiras, na verdade, a levá-los a refletir sobre as suas intenções, sobre as suas motivações e assim abrir mão disso. Então, amados irmãos, o pecado interior é terrível. O pecado interior é terrível. Não gastem o vosso tempo lutando com o pecado exterior, deixando de parte o pecado interior. Lutem com o pecado interior. Lutem, amados irmãos, sobre esses maus pensamentos, sobre essas más vontades, sobre essas más emoções. Lutem contra isso e vocês verão o fruto disso no exterior. Porque o que está lá encoberto virá à tona de forma saudável e não de forma destrutiva. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, em nome de Jesus.